meus amigos, mais um episódio do Negócio é o Seguinte aqui na TV Mosquito, esse canal do streaming que tem de tudo um pouco pra você. Nós temos futebol, nós temos até missa pra você rezar, tem pastor pra você orar junto com ele, chegar um pouquinho mais perto de Deus. Aqui a comunicação te leva pra perto de Deus, tá bom? Então se você não segue os nossos streams, já siga, compartilha, se inscreva no canal do YouTube, no TikTok, no Instagram. E hoje nós vamos receber aqui um super convidado. Você sabe que a gente recebe pessoas que vão mudar a sua vida. Isso mesmo. Hoje nós vamos receber um empresário, um homem da vida pública. Cara, gente boa. Mas pensa num homem de gente boa. É escritor. Agora ele é escritor. Vai contar um pouquinho do livro que ele tá acabando de lançar. Bom, estou recebendo aqui no Negócio seguinte, Renan da Mata. Grande amigo. Seja bem-vindo. Mosquito, muito obrigado. Obrigado. Você é um cara hiper respeitado, tanto na vida pública, um belo pai de família, um homem que tem uma história exemplar. Não é isso, meu irmão? Mosquito, graças a Deus, eu tenho uma família Você boa. tá em casa, viu? O negócio seguinte é seu. Então tá Aqui ótimo. você tá em casa. Eu tenho tido graça de Deus de ter uma família voltada pro que é certo, pro que é bom. E assim, Mosquito, além de tudo isso, eu tenho procurado andar com humildade. A humildade, ela precede a honra. E Deus, por sua infinita misericórdia, tem me dado graça. E agora, como você falou, eu fiz o livro Uma Infância Abençoada. Eu tive uma infância abençoadíssima. Foi abençoado, irmão? Muito. Você teve uma infância difícil, né, Renan? Vamos dizer, eu também tive uma infância difícil na roça, com dificuldades. Conta um pouco dessa história pro pessoal te conhecer, porque o Renan é muito conhecido na vida pública. Já fez muitos trabalhos na vida pública, depois ele vai contar um pouquinho do que ele já fez. Mas ele tem uma história de vida muito bonita, porque ele não é esse cara charmoso, bem vestido aqui. Ele não é sempre assim, né, Renan? Teve uma dificuldade muito grande, né? Nem me diga. Eu tive uma infância, eu acredito que em muitas situações seria uma infância com dificuldade. Mas em algum momento ela foi muito abençoada. Abençoada porque todos aqueles entraves que tinha são entraves que me trouxeram a hoje olhar as pessoas com um olhar mais humano. Então a minha infância, pra você ter noção, tem uma mãe maravilhosa, a Dona Aide. Você precisa conhecer, viu, Mosquito? Eu vou conhecer. A minha mãe é uma mulher maravilhosa, uma senhora que tem a sabedoria da vida. Minha mãe com 10 filhos e eu ainda muito pequeno. Minha mãe, ela começou assim a me ensinar como que ela desejava muito ter um filho homem. Ela teve 2 filhas mulheres antes de mim. Então eu era o terceiro. O rabinho do tacho. Seria se não fosse 10 irmãos. Então... E aí, o que acontece? Ela começou... Rapaz, mas sua mãe teve 10 filhos. 10 filhos. Caramba. Ela e seus irmãos, todos vivos. Meus irmãos devem estar vendo a gente aí agora aí. Né? Então tem o Renilda, vai indo. Se eu falar os nomes aí, vai atrapalhar. Tudo com R? Maioria. Então é porque eles têm muita criatividade, né? E aí, o que acontece? Eu venho com muita alegria de uma infância muito feliz. Até os 7 anos, meu pai tinha lavoura, plantava muito, era um pequeno agricultor, minha mãe também. Então estava bem, porque da roça você vive, tem comida, tem verdura, tem galinha, tem gado, tem porco, tem, enfim, criações 1000. E de repente fica difícil, porque meu pai entende que a gente tem que ir para a cidade para começar a estudar. Porque ele não queria que eu fosse aquela pessoa que fizesse igual ele, tivesse aplicando veneno na roça. Ele queria não fosse lavrador, ele queria que você estudasse. Que eu estudasse, ele me chamava já de doutor. Doutor Renan. A minha mãe, Mosquito, ela, quando eu chegava de manhã, eu fazia tudo, ela falava, Renan, um dia você vai ser doutor. Um dia, o poder da palavra. Um dia você vai ser o doutor Renan. Então, para isso, você tem que estudar. E eu comecei a estudar ainda muito, com 7 anos, normal, como todo mundo, né? Antes eu tinha que ter aquele prezinho lá, mas não deu muito tempo, eu morava na roça. Na roça não tem muito prezinho não, viu? Se tiver, tem agora. Naquela época não tinha. O prezinho era na roça mesmo. Não tinha mesmo não. Eu também fui da roça, eu estudei na roça. Até o 4º ano. Então,
Você não duvida, ai, o prezinho tive que levar meu lanche. Não tinha, não. Lá não tinha nada disso, não. Então, o que acontece? Eu começo indo ali pra escola com 7 em Xique-Xique, Bahia, interior da Bahia, lá ao norte. Tem a ver com a Severina Chique-Chique? Então, a Severina Xique-Xique é baseada em outra cidade, Xique-Xique, mas do Ceará. Do Ceará. Não é tá. Xique-Xique da Bahia, não, aquilo é Xique-Xique com X, esse meu aí. É. E eu venho e quando eu inteiro ali 10 anos de idade, meu pai tem um problema muito sério, que foi uma hérnia. A hérnia dele ficou perigosa, ele teve que operar, estava grande já. E naquela época ter uma hérnia e operar era um negócio muito sério. A nível da pessoa dizer assim, olha, é igual um resguardo de mulher grávida. Eu vou agora me internar, filho, e você agora é o homem da casa. 10 anos Pra de idade, você. Pra mim. E Com homem, 10 anos de com idade. 10 anos. E você agora precisa, de qualquer jeito, fazer alguma coisa para ajudar sua mãe. Porque o homem da casa tem que fazer alguma coisa. E aí eu começo, minha mãe, eu vou para Rio Verde, que era lá na roça, que nós morávamos lá, viemos para Xique-Xique. E eu agora saio cedo, vou na padaria do Val, que era um pastor da nossa igreja. Ele tinha padaria e ele vendia os pães lá em Rio Verde, para aquela vendinha. Então agora ele não precisava mais ir, eu ia lá, pegava os pães, levava até aquela venda, o seu Zé Bezerra, entregava lá, recebia por isso o dinheiro daquela passagem de volta, que era o que eles falavam. No final de semana eu levava o dinheiro todo que ele vendeu os pães, e eu ia na roça, pegava tomate, verduras e alguns legumes e levava para Xique-Xique dentro do ônibus. Quando eu ia de manhã cedo, que eu pegava os pães ali, tipo 6 horas da manhã, Sei. tinha uma música do Roberto Carlos, que eu ainda me lembro até agora. Você é músico também, né? É a minha profissão base. É, né? Eu só sei ser músico, o resto eu só improviso. O que você estudou? Música, o resto? É, né? E eu ia ouvindo uma música no ônibus. Uma empresa. Qual que era a música? Era a música do Roberto Carlos. Qual? Todo dia, quando eu pego a estrada, quase Caminhoneiro. sempre à madrugada, meu amor. Caminhoneira. Caminhoneiro, né? Caminhoneiro. Eu ouvia esta música, era tão rotineiro que ficou na minha cabeça. Eu tinha 10 anos, eu tenho 51 anos agora. Gente do céu. E ficou na minha cabeça, e olha que eu venho da igreja, e naquela época a gente não ouvia muito música que não fosse da igreja. Mas não tinha como. A rádio regional de Irecê tocava aquela música. Você vê como o rádio é potente, né, cara? É um negócio fora do comum. E aí falava, olha, você que tá tendo distração sem perder a atenção, o locutor com aquela voz, parecendo um colega seu que tem aí, que tem a voz muito... o Bueno que tá ali Bueno, né, então. no Twitter. E ele falava, você tá na rádio regional de Irecê, tal, e soltava essa fala e soltava o Roberto Carlos. Quase sempre no mesmo horário eu pegava ela e tocava ali entre Várzea Grande e Rio Verde. Caramba. Tocava e eu ficava ali na frente, entregava os pães, voltava, dava dinheiro pra minha mãe, corria tomar banho, que já era quase a hora de ir pra escola, tomava banho, ia pra escola, voltava, e eu fui o homem... Fazia isso todo dia? Todos os dias, fora sábado e domingo. E aí eu fui indo e nós tínhamos uma preocupação muito grande em estudar. Minha mãe tinha essa preocupação, que ela queria, meu pai queria, porque queria que todo mundo fosse ali, o doutor Renan, a professora tal, ou não sei quem, porque era a preocupação do homem que vem da roça, ele quer que seu filho cresça. É óbvio que depois, se for um engenheiro e que cuide hoje nós temos um negócio muito sério, que o nosso país se tornará o celeiro do mundo a nível de grãos, agora em 2030, 2050. O maior produtor de grão do mundo. Do mundo! Nós estamos aqui... E o Nordeste está se transformando num celeiro, né, cara? Pois bem, e vem da roça. É. Então, ser engenheiro agrônomo seria um grande negócio, mas a vida foi nos levando para outros lados, que tornou a minha infância abençoada. Com 13 anos eu estava na roça de cana, de novo, aqui no interior de São Paulo, cortando cana. E com todas essas dificuldades, eu era o homem da casa. Então, meu dinheiro era na mão da minha mãe. Isso quando você assumiu a sua casa, você já estava no estado de São Paulo ou você estava lá ainda? Não, negativo, eu estava com 10 anos. Eu assumi ali parte, era o segundo homem da casa. Então, a minha função era essa. E era o vigilante. Do seu pai era você. E o vigilante da casa. Tinha muita mulher. Nós somos 10 filhos, são 6 meninas. Uma morava com a minha tia, então tinha 5 ali. E eu era o mais velho, então eu tinha que tomar conta das minhas irmãs, dos meus irmãos mais novos. E foi indo. Eu tinha este papel. E quando meu pai, que geralmente estava ausente por causa que ele estava na roça lá em Rio Verde,
eu estava indo depois, eu continuei fazendo isso, pegando com ele e fazendo esse trabalho. Então, você vai ficando muito rápido e é comum, Mosquito, você ter um papel de homem ainda muito pequeno lá no Nordeste. Quando você ainda não tem maturidade para isso. Mas homem se forja desde cedo. Homem é forjado, homem é chamado desde cedo. O caráter, a vontade de trabalhar, a responsabilidade, a imaginação de fazer alguma coisa acontecer, vem desde pequeno. Quando nasci, como dizia minha mãe, nasceu o menino homem. Então, como nasceu o menino homem, eu assumi esse papel de homem muito cedo. E Deus tem me honrado. De lá, eu venho transformando. Deus tem me ajudado. A minha mãe, que me chamava de doutor, um dia você vai ser o doutor. Você vai sentar em tal lugar. E eu chegava da corte de cana. E quando eu chegava do corte de cana, sujo, se você for no interior de São Paulo, agora não mais, que agora são máquinas. São maquinários, mas era queimava a cana, ficava tudo sujo. Exato, de carvão. Em 1986, eu chegava todo sujo. Minha mãe dizia assim: Renan, você é o doutor Renan da Mata. A palavra de uma mãe. E a força demais. Porque você está sendo improvável nesse momento, que você está cortando cana. Você não tem para onde ir, você não tem qual é a previsão de você sentar em outro lugar. Com 14 anos você está matando a sua escola. Então você vai ser depois um apontador, no máximo um gerente do corte, depois um mecânico, pedreiro, não tinha espaço para você ir, né? Que são profissões honrosas, maravilhosas, que hoje aí nós temos aí os catadores de lixo, os assessoristas, as pessoas da limpeza, que às vezes passa como se fosse um funcionário invisível. As pessoas não cumprimentam, não falam com eles, não traz para perto, não sabe. E eles são os responsáveis, são homens e mulheres da casa, são mulheres, mães solos, pais que têm filhos, que estão educando os filhos e trabalhando, e as pessoas passam, às vezes, Mosquito, não dá um bom dia. Então eu era... Não dá um abraço. Não dá um abraço. E o cara tem uma promessa, que a mãe dele falou: você vai ser tal coisa. E aconteceu comigo. Eu, graças a Deus, já trabalhei em alguns lugares. Eu fico muito contente. Deus me trouxe para o lado bem humanizado, que foi o lado administrativo de alguns lugares em órgãos públicos. Eu tenho vindo aí. E, além disso, eu tenho eu sempre prometi para minha mãe que eu daria para ela uma casa, porque nós morávamos em BNH. Depois nós viemos morar em casa alugada no interior de São Paulo. Ela voltou novamente para Bahia e eu vim morar sozinho. O que é o BNH? É o Banco Nacional de Habitação. Uma CDHU. Sei. Uma CDHU. Só que era casinha popular. É uma casinha popular. Só que na época 100% financiado pelo governo. Povão do Nordeste ali em crescimento. Xique-Xique é uma cidade planejada. Se você for em Xique-Xique, você vai ver que são muito reta, igual hoje, devido às proporções, lógico, até por causa do dinheiro, Brasília, Curitiba, Xique-Xique, são lugares planejados. Então tem rua por nome, por letra e tal. E o BNH morava na rua T, número 3. Tinha as casinhas de laje e as de bloco. Eu morava na de bloco. E minha mãe voltou para Bahia novamente. Eu vim morar sozinho. E dali meu caráter já estava forjado, aos 10 anos de idade. E aquela palavra da minha mãe: você um dia vai ser alguém, aquilo lá no céu da minha cabeça. Não que eu não fosse alguém naquele momento. Você já era alguém. Mas alguém que desse a honra para ela de dizer assim: valeu a pena o seu esforço, mãe. E dizer do meu pai, que trabalhava dia e noite, que para sustentar 10 filhos não é brincadeira, cara. Meu pai saía 4 horas da manhã. Ele voltava às vezes 10 da noite para ganhar um salário e meio ali. Para tratar de 10 filhos. Para tratar de 10 filhos pequenos. Meu pai, o negócio do meu pai, o conhecimento dele era com um amigo dele, que era Deus. Então meu pai saía de manhã, ele falava com um amigo dele. Ele voltava à noite, ele estava conversando com um amigo dele para criar. Nenhuma das filhas do meu pai foi para prostituição, nenhum dos filhos do meu pai foi para uma vida mais fácil. E por quê? Por causa da instrução da minha mãe e dele junto. Então nós tivemos uma infância feliz. Lanço agora o livro Uma Infância Feliz, que eu conto isso em detalhes. E de ter um sonho, não só um sonho, mas de fazer uma vida significativa, de ter significado, que tudo isso que passou eu posso contar para muita gente e fazer melhor, e entender que o trabalhador braçal é tão sonhador às vezes,
e por falta de opção num país que às vezes alguns governantes não levam a sério você poder fazer a diferença. Então eu venho com a lembrança do suor do meu pai, que no final do dia não está tão cheiroso assim. Eu venho da lembrança da minha mãe, que com pouca comida e às vezes nem tinha, de arrumar todo mundo limpinho, bem arrumado, pronto para ir para a escola. Sinal que pobreza não é defeito. Não é defeito. A casa limpa. Eu sinto agora, o Mosquito, a minha mãe na nossa casa, e eu digo que minha mãe, se ela fosse estudada, ela devia ser hoje uma secretária de habitação. Minha mãe, ela fazia aquela casa, ela transformava a nossa casa. E ela jogava água, aguava a casa para não subir poeira. E ela passava uma vassoura. Minha avó fazia isso. Fazia. Ela passava uma vassoura. Casa de pau a pique. Exato. E subia aquele cheiro de chuva misturado com alguma coisa. E ela virava. Passava barro. Exatamente. Ia para o beirado do brejo, pegar barro branco, ou se não escuro, passar no chão. Isso. Exato. Minha mãe fazia isso nas paredes, que era lá. E quando mudamos para o BNH, chuvas muito intensas e densas por conta de não ter. Foi feito BNH, mas não tinha uma rede de esgoto. Então, era privadas, não era um saneamento básico. Não, era privadinha, lá de fora da casa. Então, quando encheu aquilo ali, subia toda a sujeira de todas as outras privadas. E aí tinha que lavar a casa depois que baixava tudo. E minha mãe lavava tudo, lavava as roupas novamente, e cantando e dizendo, não vai ter problema, você vai fazer isso. Mãe, eu vou te dar uma casa. Mãe, eu vou dar uma geladeira para a senhora. Mãe, eu vou fazer isso. E por fim, Deus tem me dado graça. As promessas que eu fiz para minha mãe, quase todas elas eu já cumpri. E eu fiz agora também a Lei Renan da Mata. A Lei Renan da Mata, que fala da habitação social digna. Depois eu vou deixar o link. Por favor. E eu quero que as pessoas se inscrevam no link. Que você que não tem uma casa, você que o seu filho ainda não conseguiu cumprir a promessa que ele fez para você te dar uma casa, eu quero que você entenda que ele vai fazer isso. Você pode se inscrever e vai ser lei. Eu não sou ainda um político de carreira eleito, eu não tenho isso, mas eu tenho uma coisa, qualquer cidadão pode fazer uma lei, mas precisa de centenas de milhares de inscrições. Eu preciso de 1,5 milhão para apresentar esse PL, um projeto de lei, para virar lei nacional, onde você vai ter a sua casa. Depois de subscrever, coloca seus dados, faça isso. E você que sonha em dar uma casa para sua mãe, sonha em dar uma casa para sua esposa, sonha em ter a sua casa, subscreva o programa, entenda, e nós vamos fazer esse PL de lei, um projeto de lei habitacional, onde a moradia é digna, e você merece isso. Porque assim como a saúde pública, assim como a educação, assim como a segurança, o direito de morar, ele é maior que todos os outros direitos. Porque a pessoa sem a casa, ele é como se ele tivesse o corpo nu. Você imagina um pai de família que volta acaba o dia de serviço e ele pensa, puxa vida, eu não tenho para onde ir. O que eu vou fazer com meus filhos? O que eu vou fazer com a mulher da minha vida, que acredita em mim? Você imagina a autoestima desse cara. Você imagina a mãe solo que olha pro filho dela e fala, caramba, o que eu vou fazer com meu filho? Chora. Eu já vi isso fazendo entregas na CDHU. Eu venho da habitação, do governo do estado, e eu já vi muitas mães com 70 anos cortando o laço da casa e chorando, porque aos 70 anos conseguiu uma casa. E o governo do estado hoje de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem feito um trabalho fora do comum. Cara, assim, muito bom mesmo. Mas o PL de lei, projeto de lei Renan da Mata, vai fazer com que isso se torne obrigatório no país. Assim como é a saúde pública, a educação e também a segurança pública. Eu acho que joga tanto dinheiro fora, por que não usa pra uma coisa tão viável como essa, né? Eu não posso entender que um país que tem tanta riqueza, que pisamos em ouro, e as pessoas peçam esmola. Eu não posso admitir que nas capitais, tão grandes capitais que nós temos, um lugar maravilhoso como é o Brasil, as pessoas com tanta terra e com tantos prédios hoje, com problema aí de ocupação, não seja feita a moradia digna. Nós não podemos admitir isso como brasileiro. Nós não podemos admitir que um país que gera tanta riqueza... Que essa senhora, é muito. Meu Deus. É muito. Olha, eu vou dizer, se você
não souber como fazer isso, nós vamos ver o tempo inteiro, que é o que muitos partidos aí hoje, muitos políticos aí querem, que as pessoas dependam, que fiquem atrás com a latinha, por favor, me ajuda. Não, temos que ter um projeto de lei, onde esse projeto te dê uma moradia digna. A moradia da pessoa, aquela que procura. Eu tive isso, sou feliz, porque trabalhar é digno, é uma dignidade diferenciada. Ter amigo igual Mosquito não é pra qualquer um. Para com Teve isso. que trabalhar, porque você vem dessa pegada toda aí. Eu quero dizer pra você eu que... sou honrado de estar aqui com você, conhecendo um pouquinho da sua história. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem seu pai como exemplo. Qual é o exemplo maior que seu pai te deixou? Cara, são dois. O primeiro deles, que aí eu ponho em segundo lugar, é o do trabalho. Meu pai, aquilo que eu te falei agora há pouco, ele é marido de uma mulher só. Meu pai, eu nunca vi meu pai fumando, eu nunca vi meu pai bebendo. Igual o meu. Meu pai nunca deu um tapa na minha mãe. Meu pai é a mesma coisa. Meu pai nunca deu um grito na minha mãe. Não. O meu pai, o segundo exemplo dele aqui com tudo isso. Às vezes arrumando o terninho dele, botando uma gravata, às vezes chorando porque ele sabia que não tinha muito o que dar para os filhos dele, mas ele ia lá falar com o amigo dele. E levava todos nós para falar com o nosso Deus, que é o nosso Pai. E nós íamos para a igreja. Então meu pai tem dois exemplos muito grandes. Um grande homem de Deus e um grande pai de família. Um homem útil para a sociedade. Um homem que não deu trabalho para o governo. Um homem que não deu trabalho para a família. Um homem que exemplificou os filhos pelo caráter forjado no trabalho. Sabe? Então, dois grandes exemplos que meu pai me deu foi esse. E eu queria agradecer ao senhor, pai, pela pessoa que o senhor me fez. Os gritos que o senhor me dava cedo para eu acordar. Que o homem tem que acordar cedo. Meu pai fala a mesma coisa. E eu agradeço ao meu pai. E a outra coisa que eu quero agradecer ao seu pai é que não se deixa Jesus por nada. Jesus nós não deixamos por nada. Então, esse ensinamento é uma porra. Aí não é legal você me perguntar isso. Meu pai me ensinou a honrar o Senhor. Independente dos meus erros. Independente dos meus pecados. Quem vai entender você, Mosquito? Não vai ser a sociedade, não vai ser os amigos, não vai ser só Jesus. Se você tiver Deus em primeiro lugar, esse é o seu maior amigo. E depois, se você trabalhar e estudar, você chega em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Você vai. E se você tiver uma mãe ainda que diz pra você, você vai ser isso. Ah, meu irmão, ninguém te segura. Ninguém te segura. Porque se sua mãe te abençoou e seu pai te ensinou, o mundo é seu. É isso que eu tenho no meu pai. Verdade. Algumas marcas não começam com um lançamento, elas começam com um sentimento, uma certeza silenciosa de que o tempo certo chegou. Cairo não surge para acompanhar tendências, mas para honrar aquilo que é eterno, sua essência, seu ritmo, seus ciclos. Cada joia é mais do que forma, é significado, é o reflexo visível de algo que só você sente. Essa é a nossa primeira aparição, e que ela te lembre todos os dias que a sua história merece ser celebrada com presença. Cairo. O tempo certo para ser quem você é. O mercado mudou. Acabamento de qualidade é técnica e conhecimento. A HD Flex lança certificação para aplicadores. Um curso criado por quem desenvolve e aplica no dia a dia. Vagas abertas a partir de fevereiro de 2026. Curso gratuito por tempo limitado e desconto nas primeiras compras em lojas parceiras em todo o Brasil. Cadastre-se. Quem é profissional se certifica. Eu, antes de trabalhar na Conforpass, eu era dependente de uma prótese do SUS, conheci a Conforpass, que é o proprietário Nelsinho, em Cuiabá. Comecei a trabalhar com eles e então eu comecei a melhorar a minha qualidade de vida no profissional e também do lado da órtese e da prótese também, que hoje eu uso. Eu fiquei conhecendo a Conforpass através da internet e cheguei até o Nelsinho, fiquei como paciente há 11 anos, agora fui convidada para trabalhar com eles e estou aqui como recepcionista.
a minha qualidade de vida mudou bastante depois que eu vim para cá. Então a Conforpes para mim, assim, nesse momento, veio num momento muito bom da minha vida, para eu poder seguir em frente. Há 12 anos eu sou amputado na parte minha da coxa, a parte de cima. E no decorrer de passar por outras ortopedias, eu cheguei até pela internet pesquisando, cheguei até a Conforpes. Já faz meus 9 anos que já trabalho aqui. Resumindo, mudou muita coisa na minha vida, porque consigo trabalhar, consigo ajudar as pessoas também. E tenho o maior orgulho de fazer parte dessa empresa, porque aqui a gente trabalha. As mudanças que veio à minha vida através de uma prótese boa, bem alinhada para mim fazer no meu dia a dia, o meu serviço e a minha própria vida pessoal. Parabéns por você ter honrado seu pai. Jesus ensinou a honrar pai e mãe, né? É o 7º mandamento da tábua dos 10 mandamentos e o primeiro com promessa. Deus ensinou, na verdade, Deus ensinou a honrar pai e mãe. Né? E eu tenho isso porque meu pai é esse cara, e sem falar da minha mãe, né? Que estava ali todos os dias. Mas é um exemplo de vida, né, meu irmão? Diferente. É um casal de um senhor de estatura mediana para baixo, moreninho, meu pai pretinho, né? Nós somos negros. Minha mãe, uma senhora de estatura média, um pouco mais alta que meu pai, e de pele clara, de olhos claros, de cabelo claro, e uma mulher digna, uma mulher que ensinou as filhas a serem boas esposas, ensinou os filhos a ser grandes homens. Que minha mãe não tem formação, mas ensinou economia, ensinou. Verdade. Além de economia, ela falava dos nossos direitos. Eu acredito que minha mãe deve ser poliglota, porque ela falava até numa língua de olho, sabe? Às vezes ela falava na língua do... E a chinela? Ela era atiradora também? Ela não chegava, ela chamava assim, vem aqui. Era uma tora lá em casa. E todo mundo ia, já sabia que... O pau ia comer. Mas ela falava pro seu bem. Eu nunca quis tanto mal, porque ela falava pro seu bem, aquele bem... Ela até falou, mãe, hoje pode ser pro mal. Não, a mãe falava assim, eu prefiro eu bater em você do que o de fora. Daí, com todo respeito e o amor que eu tinha pra minha mãe, essa frase me irritava. Porque, olha, é melhor eu do que... Eu de fora. Pau, eu tomava cada lambada. Minha mãe teve essa cultura educacional que funcionou muito. E eu agradeço também a Deus, mãe, pela forma de condução que a senhora nos deu. Quando eu venho no livro, quando eu venho aqui, eu não posso me deixar de dirigir para a senhora e dizer para a senhora que se tem alguém que ganhou um presente de Deus, fui eu. Por ter uma mãe tão maravilhosa quanto a senhora é, dona Ide. Deus te abençoe, mãe. E essas histórias que você conta no livro foram acontecimentos todos ao longo da sua trajetória? Estou sendo bem sintético aqui, porque eu acredito muito que o nosso objetivo maior de tudo isso não é só eu contar a minha história. Porque a minha história, Mosquito, é a história sua. É a história do seu pai, é a história do seu irmão. A minha história é a sua história. E quando a minha história, que é a sua história, que vem de lá do interior também, ou é criado em alguma comunidade, você me entende. Você sabe o que eu estou falando. É verdade. A minha história ela só tem uma outra versão, mas é a mesma, ela se funde. O meu pai não é milionário. O meu pai é um trabalhador braçal. Independe se ele fosse catador de lixo, se ele fosse servente de pedreiro, ou se ele fosse lavrador da roça. Verdade. Não interessa. Ou se ele conseguiu fazer, ele é um pequeno empresário. A minha história é a história de todos nós brasileiros. Que não somos raça pura de não sei o que. Não! O povo brasileiro é a miscigenação de vários povos. Então logo nós temos as mesmas falas, as mesmas histórias. Para onde nós for, nós vamos ser conhecidos como um povo alegre, feliz, um povo diferente e que tem honestidade. Volta e meia tem alguns que se perdem no caminho. Mas todo lugar tem. Tem. E depois tem mais. São pessoas altamente recuperáveis que dá sim. É óbvio que se falta nesse país, às vezes, mais pulso ou educacional. Eu ia te perguntar isso, o Brasil tem jeito? O Brasil tem, sempre teve.
Brasil, eu tenho o melhor povo do mundo. Acabamos de falar sobre o celeiro do mundo. É o Brasil. Se a nossa terra é boa, imagina o nosso povo. Nossa, Há alguns que surdo. políticos que estragam a nossa caminhada. Há algumas pessoas que por falta de caráter, e aí acontece no mundo inteiro. Não As é só aqui no maçãs Brasil. podres, elas afetam as boas. Porém, é recuperar. Lava, tira a podre do meio das boas, que você vai ver se elas não continuam. Porque somos o produto do meio em muitos casos. E o produto do meio, o que é o produto do meio? Se eu ando o tempo inteiro. Olha só, minha mãe, no meio de um monte de pessoas que tinham uma direção, a minha mãe apontava para nós a outra direção. Não valia você ser detectado pela fome. Imagina, eu tenho 10 anos de idade, estou trabalhando, tem pouca comida e eu não podia aparecer com fome. Então, para isso não aparecer, tinha que estar bem arrumadinho, com roupa simples. Mas lavadinha, passada. Quem cortava meu cabelo era meu pai, cortava o cabelo do meu irmão. Quem arrumava o cabelo das minhas irmãs era minha mãe. Então, era indetectável se estava com fome ou se não estava, se estava passando dificuldade ou não. Não podíamos ficar pedindo, você é dessa época, não podia ficar olhando muito para a comida dos outros. Não, você tomava um pau. Era. E aí, o Brasil tem jeito, porque são dessas pessoas que saem dessa cultura de gente séria que a gente chega no outro lado. O Brasil tem jeito porque esse país é extremamente rico. Tá uma conversa daí das terras raras. Olha só. Nós temos terra rara. Nós temos terra rara. Nós temos água, pô. A água, nós temos um aquífero aqui que dá para sustentar o mundo, segundo estudos aí, por 200 anos. Então. Um aquífero que tem aqui dentro do Brasil. Então eu vou dizer para você que isso aqui é muito sério. O país tem jeito sim, só precisa de organização e de fazer igual o Mosquito faz. Tem aqui um programa igual esse, Mosquito. Obrigado. Que atinge pessoas com... Olha, eu estudei música e o restante aqui eu faço mais ou menos nada, você faz com muito louvor. E eu queria aproveitar nesse momento. E agora, Deus abençoe, muita que é isso. seriedade, pela sua organização, pela forma de você olhar, pela forma de você recepcionar a pessoa dentro da porta. Com esse seu sorriso, com um abraço. Obrigado. E aí eu me dirijo a você com verdade. Dizer para você que isso é o papel de homens que têm caráter, de pessoa séria e do brasileiro. Então nosso país tem jeito. Porque tem muito mosquito por aí. Tem muitos Renato, que é meu pai, Renato da Mata, por aí. Tem muitos senhores igual aos seus pais. Tem. Então o nosso país tem jeito. Há quem diga que o país vai entrar em colapso. Não entra não. Esse país, se teve um paraíso no mundo, eu costumo ouvir dizer que foi o Brasil. É porque tanta coisa que passa e não para, né? Esse país é infalível, esse país é maravilhoso. Você vai pro Nordeste, olha só os nordestinos, pessoas alegres, felizes, saltitantes, com pouca coisa em casa. E com festejo o tempo inteiro. Olha o pessoal do Sul, você que toca acordeon, sanfona, você sabe disso. O povo celebra-se, um monte de coisa o tempo depois do trabalho deles, vão lá, vão celebrar alguma coisa para dar risada. É uma festa. Feliz. É uma festa. Santa Catarina vai indo. Em São Paulo tem todo mundo. Eu me dirijo para você que aqui de São Paulo, que representa seu estado. O país tem jeito. Vai dar certo. Estamos nos caminhos certos. Vamos continuar correndo atrás daquilo que é bom. Né? De pessoas boas estudando, procurando temer a Deus sobre todas as coisas. E eu não estou convidando ninguém para ser religioso, não. Não é isso, não. Eu quero que você entenda que eu não estou aqui numa missa, em um culto ou em algum ato espiritual de mesa branca. Não é nada disso. Eu estou falando do nosso bem maior, que é Deus que nos deu a vida. E eu estou falando do que é possível, que são homens com cabeças tão diferentes, os nossos médicos e cérebros da medicina, que às vezes não são valorizados. O Ratinho fala sempre isso no programa, que o brasileiro já inventou tanta coisa que ninguém sabe. O chuveiro elétrico. Olha aí. Só um brasileiro para inventar energia com água mesmo, né? A Catanduva, capital do ventilador. Ventilador, foi Olha nós só, também. Nós. Aqui, ó. Relógio. Relógio de pulso. Pois é, Santos Dumont. Dos primórdios, nós estamos aqui. E olha, não é um país... Câmbio eletrônico. Eletrônico. E nós não somos um país com 5.000 anos de vida. Não. Nós somos recentes, somos bebês ainda. Nós temos jeito. Vai dar certo. Tem recurso. É só sabermos o que nós vamos escolher para nossa vida. Escolher o chefe da nossa nação, escolher o chefe do nosso estado, escolher o chefe do nosso município. Se é um direito e uma liberdade que tem, nós temos que fazer saber. O restante o país toca.
vai embora, né? Vai. Se a gente pegou pessoas sérias, igual você, que é um cara sério, eu acho que mudaria tantas coisas. Pô, o Brasil não teria o direito, igual você falou da habitação. Não tem como o Brasil não ter pessoas sem uma casa. É impossível. Inadmissível você... Um brasileiro passando fome. Passando fome, com tanta comida. No Ceasa você vai, Passa- são carretas de Eu vou na comida, feira do Ceasa todo Pois domingo. Você sabe como que é. Sabe o que eu tô falando. É. Outra coisa, com tanta terra, o patrimônio da União, que tem tanta terra. Mas Estados. E dá para construir, dá para educar as pessoas, fazer de forma séria. Habitação não é negócio para ninguém se tornar empresário dela, não é lugar para grileiro desrespeitoso fazer contrabando de assinatura. É isso. Nós estamos falando de coisa séria. Das pessoas, da ponta, do pequenininho, ter a sua casa, ter o direito de ter a sua casa, o direito de chegar do outro lado com seriedade. E o que é mais impactante, e aí eu quero deixar você à vontade, desculpa, é que me empolgou, cara, quando fala de mãe, pai, fala de habitação, me toca. E eu estava na habitação agora, no governo do estado, e a gente Sinta-se à fica vontade. tocado de ver as pessoas tão felizes quando consegue a sua casa. Porque qual é o desejo da pessoa que é solteira? Casar. As pessoas sérias, hoje em dia diz que não tem mais negócio Hoje de é casar. juntar, né? Juntar tal, mas é um Né? casamento. Hoje juntar. E nesse casamento, é a pessoa quem casa quer, Casa. porque você vai ter filho. Ou não, eu moro sozinho, mas você quer uma casa. Quem é o homem sem a casa? Deus criou a primeira casa. Deu lá no Jardim do Éden, ó, essa aqui é a sua casa. Então, para ver que é sério. Você tem que ter, além de tudo isso, um propósito de ter educação, é direito seu. De ter a segurança, é direito do Estado, é direito seu, é obrigação do Estado. E ter habitação, nem se fala. Nem se fala. É o bem maior, é a maior obrigação que o Estado deveria ter. Talvez no se a Brasil. gente trabalhasse mais a habitação, talvez não teria tanto problema, por exemplo, violência, Depressão, suicídio. Porque se você tem uma casa, uma família que tem uma casa, o pai, ele vai procurar trazer os filhos igual o seu pai fez. Exatamente. Porque tem um lar. Tem um lar pra chamar de seu. Minha casa. Você vê que os filhos ficam tudo felizes. Fala pros coleguinhas. Vamos na minha casa? Vamos na minha casa. É uma forma de posse. É minha casa. Já nasce com isso. É, Sabe? meu pai tem uma casa. E é isso, usa posse. Eu fui possuidor, minha casa. Eu quero o que é meu. Eu fico muito feliz em poder ter proposto isso, porque a Lei Renan da Mata, ela fala da minha infância, e o livro vem contando isso, mas o maior objetivo é não só voltar para o BNH, mas era voltar para o seio da minha família, que era a minha casa. E eu quero, com essa lei, esse PL, proporcionar às pessoas, e eu quero, de novo, eu repito, se você puder, subscreva ao que tem aí na sua tela, entre aí, coloque, assine, entra no programa, vamos fazer isso acontecer. O Brasil tem jeito. O Brasil dá bom aqui demais. Tem oportunidade demais. Nós falamos a mesma língua. É fácil. Vamos chegar longe. Se Deus quiser. Subscreva o nosso programa, entre aí, o projeto de lei está aí para isso. E eu acredito muito nisso. E eu falo isso com conhecimento de causa. Eu falo isso sem ser deputado, sem ser governador, sem ser prefeito. Você como pessoa normal. Como pessoa normal. Trabalho no Congresso Nacional. É possível fazer um PL sim, e o nome do PL chama-se Renan da Mata, que é para as pessoas não ter dúvida, ir lá subscrever, passa para 10 pessoas, para 5, para 50, para 1 milhão, o máximo que você puder possível, para estar entrando, você que tem um funcionário que não tem casa, você que não tem casa, você que precisa, que pretende, entra lá, você que fazendo isso a gente vai conseguir fazer de maneira séria, responsável, lá na frente, ter esse direito da habitação. Isso é o caminho, né? Esse é o caminho, por isso fiz o livro Uma Infância Abençoada. É isso aí. Onde que acha o livro? Cara, se você entrar agora no site aí, Vamos botar a tarjinha aqui pra você. pronto, coloca, vai estar aqui embaixo, do lado, não sei, mas você vai estar achando, você vai entrar, vai ver, e depois que você se inscrever, você já tem direito a ter um livro já. E Isso lá no @Renan da Mata acha? você já começa a saber. E esse arroba já é direto para esse livro, onde você vai ter ele na mão.
E você entra lá também, @Renan da Mata Oficial, você vai encontrar ali no Instagram as diretrizes para estar lá dentro do livro. Tá lindo, ó, pra você ver. Você que quer conhecer um pouquinho da história do Renan, tá facinho de achar. @Renan da Mata Oficial. Tá vendo? @Renan da Mata Oficial. Simples. Renan, um recado para nós ir pro final do programa. Um recado, alguma coisa especial que você quer deixar, uma mensagem. Vai. Uma mensagem. Palavra certa. Deixa uma mensagem. Falar em mensagem, ela vem lá dos primórdios. Existiam os mensageiros. Existiam os mensageiros kamikaze. Que eles davam mensagem, logo depois era decapitado. E voltava um mensageiro para trás. Mensagem sempre foi algo muito sério. A pomba que sai de dentro, a pombinha que sai de dentro da arca, não é? Foi uma mensageira. Disse que já tinha terra. A mensagem da cruz do Calvário é a vida eterna. A mensagem desse programa é encontrar pessoas que possam se conectar com uma interação de comunicação séria. E a minha mensagem nesse programa seu é dizer para você que a palavra é poderosa. Se sua mãe, ainda sem saber, te abençoou ou sem ter conhecimento, não conseguiu falar uma palavra, você pode falar. Vai dar certo. O melhor para a sua vida está dentro de você, na sua garganta, e sai pela sua boca. A sua língua pode falar. Vai dar certo. E o que você estiver fazendo, você trabalhando e sendo sério, vai dar certo. E a outra palavra é que você tem direito. Direito de chegar mais longe. Porque você foi fruto de um amor. Você foi fruto de uma noite ou de um momento de carinho, de alegria, e nesse momento saiu então você. Você é alguém que Deus permitiu que tivesse aqui para fazer a diferença. Se você tá mal, tá do outro lado, você não tem uma casa, se você não tem um carro, se você não tem bens materiais, eu quero dizer uma coisa para você. Você ainda tem uma coisa chamada força de vontade. Força de vontade e coragem para transformar o futuro, dizendo que vai dar certo. E é isso que eu desejo para você, Mosquito, e para todos da sua que ouvem o seu programa. Vai dar certo. O melhor de Deus na sua vida começa hoje. Eu posso falar uma palavra que eu uso muito? Por favor. Acredita. Obrigado, Renan. Eu que agradeço. Deus abençoe você. Obrigado. Renan da Mata Oficial, @ dele. É a nossa amiga Camila. Obrigado, viu, Camila, por ter trago ele. Foi uma honra conhecer ele. A honra foi minha. Nós vamos saber muito ainda sobre o Renan. Aguardem, né, Renan? Vai ver muito falar do Renan ainda. Se Deus quiser. E ele quer. Quer. Deus já quer. Já tá feito. Já está assinado e sacramentado. Pronto. Fechou. Obrigado, meu irmãozão. Ó, o negócio é o seguinte, fica aqui. O negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte. Fica por aqui. Nos próximos dias aí tem mais um negócio é o seguinte. E acompanha a TV Mosquito, tá bom? Todas as redes sociais. Um beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe.